Capítulo 41, Apartamento Grátis. Parte 1. Olá. Meu nome é Rudeus e eu costumava ser um recluso. Atualmente, estou verificando um apartamento novo e gratuito que é o principal papo da cidade. Sem depósito de segurança, sem pagamento pela chave, sem aluguel. Um monoambiente com direito a 2 refeições e tempo livre para um cochilo. A cama é feita de palha infestada de insetos, o que é uma desvantagem, mas o preço é excelente. Afinal, o aluguel é grátis. O banheiro é um grande jarro que fica no canto do quarto. Depois de fazer os seus negócios e o jarro ficar cheio de excrementos, é só jogar tudo em um buraco no lado oposto do cômodo. Não há água corrente, por isso é um pouco anti-higiênico, mas dá para se virar usando magia. Se for um mago como eu, que sabe fazer água quente, seus problemas serão completamente resolvidos. Servem apenas 2 refeições. Para o povo moderno, isso pode ser muito pouco. Ainda assim, a comida é incrível, uma exuberante especialidade regional com frutas e legumes. E carne. O tempero é leve, ressaltando o sabor natural dos ingredientes, o suficiente para fazer qualquer pessoa acostumada com a vida no continente demônio estalar a língua com o sabor maravilhoso. Agora, a principal característica do apartamento, sua segurança. Por favor, dá uma olhadinha nessas barras de ferro resistentes. Pode bater nelas o quanto quiser, puxá-las o quanto quiser, mas não cederão em 1 centímetro. Sua única fraqueza é que podem ser abertas com magia. Mas de certo não existe nenhum ladrão que olharia para elas e pensaria: ei, acho que dá para passar. Entretanto, irão sempre dar uma olhadinha, já que este apartamento gratuito é uma cela de prisão. Com a cabeça pendurada nas costas de Guiz, continuei minha cavalgada pela floresta. Incapaz de me mover, não tive escolha a não ser me permitir ser carregado. Enquanto viajávamos pelas sombras da floresta em uma velocidade vertiginosa, vi algo pelo canto do meu olho. Lá, entre o borrão de árvores que passavam voando, havia um monte de cabelo prateado nos seguindo. Ainda era um filhote, mas o cão tinha bastante resistência. Já estávamos em movimento há provavelmente 2 ou 3 horas. O guerreiro fera conhecido como Guiz já estava correndo há muito tempo. Ele só parou quando finalmente chegamos onde quer que fosse. Fera sagrada, por favor, volte para a casa. Uf! A bola de pelo prateado latiu uma vez antes de cambalear em direção à escuridão. Examinei os arredores usando apenas meus olhos. As árvores estavam agrupadas e não senti nenhuma outra pessoa nas proximidades. No entanto, vi luzes aqui e ali acima de nós no meio das árvores. Guiz continuou caminhando um pouco, aproximando-se de uma das árvores. Comigo ainda pendurado em seu ombro, ele enganchou as mãos em uma escada que eu não podia ver e subiu rapidamente. Parecia que estava me levando para as copas das árvores. De lá, entramos em um prédio. Não havia ninguém presente. Era uma cabana deserta e feita de madeira. Foi aí que Guiz tirou todas as minhas roupas. O que diabos estava fazendo comigo? Eu não conseguia nem mover meu corpo. Ele me suspendeu pela nuca e me jogou dentro de alguma coisa. Um momento depois, ouvi o rangido de ferro e um tinido quando algo caiu. Então Guiz se foi, sem qualquer explicação. Ele nem mesmo me interrogou. Depois de um tempo, consegui voltar a mover meu corpo. Produzi uma pequena chama na ponta do meu dedo e a usei para verificar o que estava ao meu redor.
Vi aquelas barras firmes e percebi que se tratava de uma cela. Fui jogado em uma cela. Tudo bem. A julgar pela conversa que tiveram, eu sabia que isso iria acontecer. Me confundirão com um contrabandista. É por isso que não entrei em pânico. Esse mal-entendido logo seria resolvido. Ainda assim, qual era a necessidade de me despir? Pensando bem, aquelas crianças também tinham sido despojadas de todas as suas roupas. Talvez isso fosse algum costume local. Talvez o povo fera se sentisse humilhado ao ficar totalmente exposto. Embora sentir vergonha ao ser exposto não fosse uma qualidade exclusiva de sua raça. Despir um prisioneiro para destruí-lo mentalmente era uma prática usada desde tempos imemoriais. Podia até ser um mundo de fantasia, mas mesmo em meu novo livro favorito, uma cavaleira era privada de suas roupas quando feita prisioneira. Parecia que todos os mundos tinham isso em comum. Então, envolto pela escuridão, comecei a pensar. Por enquanto, guardaria minhas palavras para o dia seguinte. Mesmo se não acreditassem em mim, eu ainda ficaria bem. O homem mais velho aparentemente saiu atrás de Ruigerd, então já devia ter encontrado as crianças. O Super era uma pessoa fácil de interpretar mal, mas as crianças certamente não abandonariam o guerreiro que surgira em seu auxílio. Elas voltariam em segurança e eu não seria mais confundido com um contrabandista. Mas seria melhor não citar que, apesar de não ser um contrabandista, tinha uma relação de negócios com eles. Ruigerd também nunca quis trabalhar com os bandidos, então não diria nada que nos colocaria em apuros. Por enquanto, a principal preocupação era a minha própria segurança. O guerreiro mais velho disse para não colocar a mão em mim até o seu retorno. Isso significava que eu estava seguro. Provavelmente não jogariam nenhum monstro cheio de tentáculos em mim, certo? De qualquer forma, senti que finalmente entendi o significado por trás das palavras de Galus. Se isso fosse o que iria acontecer com eles, certamente estariam em grandes problemas. Enquanto eu pensava nessas coisas, um dia inteiro se passou. O tempo estava voando. Na manhã do dia seguinte ao que fui jogado na cela, uma guarda apareceu. Era uma mulher. Ela tinha a constituição de uma guerreira, mas era mais magra do que Ghislaine. Porém seu peito também era enorme. Eu disse. Fui falsamente acusado, não fiz nada. Prossegui explicando que não estava associado à organização de contrabando, que apenas descobri que aquelas crianças estavam detidas naquele prédio e que, movido por uma justa indignação, comecei a libertá-las. A mulher não ouviu sequer uma palavra do que eu disse. Em vez disso, levou um balde de água para minha cela e jogou-o sobre minha cabeça enquanto eu protestava. Aquilo estava congelante, então fiquei parecendo um ratinho assustado. Ela então olhou para mim como se eu fosse nada mais do que lixo. Pervertido. Senti um tremor me atravessando. Lá estava eu, nu, com esta bela mulher mais velha com orelhas de animal me devastando com os olhos. Ela não apenas me molhou, como também abusou verbalmente de mim. Era assim que se fazia para destruir o psicológico de alguém. Parecia que não tinham intenção de seguir o comando do guerreiro mais velho. Então o que aconteceria comigo? Ah, deusa, Roxy, dê-me sua proteção. E não, Hitogami, não me refiro a você. Atio. Brincadeiras à parte, eu realmente queria algumas roupas. Por enquanto, usaria o feitiço de fogo, queima local, para me manter aquecido e não pegar um resfriado. Dia 2.
Ruigerd ainda não tinha aparecido para me resgatar. Depois de ficar nu por 2 dias inteiros, minha ansiedade estava começando a transparecer. Me perguntei se havia acontecido algo de ruim com o Super. Ele acabou lutando contra aquele guerreiro mais velho. Ou as coisas com Galos azedaram. Ou talvez algo tivesse acontecido com Ares e ele estava cuidando disso. Fiquei ansioso. Incrivelmente ansioso. Era por isso que estava bolando um plano de fuga. No início da tarde, quando terminei de comer, comecei a usar minha magia não verbal, misturei fogo e vento, criando uma corrente de ar quente que fustigou o cômodo e tornou toda a área agradável e quentinha. A guarda bem dotada ficou sonolenta e começou a adormecer. Que fácil! Destranquei a porta da cela e verifiquei se não havia ninguém por perto enquanto saía do prédio. A visão que se espalhou diante de mim foi como algo saído de um sonho. Era um assentamento construído acima das árvores. Os edifícios foram colocados entre as copas das árvores, tendo tablados em torno de cada árvore para dar espaço para caminhar. Também havia pontes que conectavam as árvores para que se pudesse entrar e sair sem ter que subir e descer as escadas. Não havia realmente nada no solo abaixo. Eu podia ver o que parecia ser um simples barraco e os vestígios de um campo, mas não pareciam estar em uso. Pelo visto, não havia ninguém morando lá. Não havia tantas pessoas assim. Eu podia ver alguns homens-fera aqui e ali, movimentando-se nos tablados. Se uma pessoa atravessasse uma ponte, ficaria totalmente exposta a qualquer um que estivesse abaixo, e qualquer um que se movesse abaixo estaria totalmente exposto àqueles de cima. Agora eu estava, em todos os sentidos da palavra, totalmente exposto. Seria difícil escapar sem ser visto. Mas se fosse pego, ainda poderia fugir. Se não pensasse nas consequências, poderia simplesmente colocar fogo em uma árvore próxima e escapar para a floresta no meio do caos que se seguiria. A floresta. Eu não sabia como sair dela. Giz havia corrido em alta velocidade por muito tempo, então devíamos estar bem longe da cidade. Mesmo se eu corresse com todas as minhas forças, indo sempre para frente, provavelmente precisaria de cerca de 6 horas. E eu tinha certeza de que me perderia no meio do caminho. Poderia usar magia da terra para construir uma torre, dando-me um ponto de vista elevado para olhar para o horizonte. Essa era uma opção. Claro, se fizesse algo que chamasse a atenção, Giz ficaria na minha cola de imediato. Ainda não sabia o que estava por trás da magia que ele usou. Se não conseguisse encontrar uma maneira de contra-atacar em uma luta, poderia perder. Além disso, da próxima vez o homem poderia cortar minhas pernas para que eu não pudesse correr. Talvez fosse melhor esperar um pouco mais para que minhas circunstâncias mudassem. Só tinham passado alguns dias. Aquele guerreiro mais velho ainda não havia retornado. Ruigerd poderia ainda estar procurando pelos pais das crianças. Não havia necessidade de ficar impaciente, decidi, e voltei para minha cela. Dia 3. A comida que a guarda me levou estava deliciosa. Foi como esperado, a terra do local era tão rica e natural. Havia uma diferença notável se comparado ao continente demônio. As refeições consistiam em uma sopa de grama selvagem ou pedaços de carne grelhada que eram difíceis de rasgar, mas era tudo delicioso. Talvez fosse assim por eu ter me acostumado com a comida do continente demônio. Se esta era a comida que ofereciam a alguém em uma cela, então o resto do assentamento deveria desfrutar, sem dúvidas, de um banquete.
Quando elogiei a comida, a guarda balançou a cauda e me deu algo para repetir. Com base em sua reação, provavelmente era ela quem preparava tudo. Mas continuava sem falar nada para mim, assim como de costume. Dia 4. Fiquei entediado. Não havia mais nada para fazer. Talvez pudesse criar algo com minha magia, mas se o fizesse, poderiam me amordaçar ou amarrar meus pulsos. Então realmente não haveria nada que eu pudesse fazer. Não havia razão para correr o risco de perder a pouca liberdade que possuía. Dia 5. Recebi um colega de cela. Ele foi carregado por 2 homens do povo fera de cada lado. O jogaram para o lugar sem rodeios, isso fez com que o homem caísse dando uma cambalhota para trás. Porra! Vocês deviam me tratar melhor do que isso. O povo fera ignorou seus gritos e saiu. O homem esfregou seu traseiro cuidadosamente, sibilando de dor enquanto virava o corpo sem pressa. Eu o cumprimentei em uma pose de Buda reclinado, deitado de lado com a cabeça apoiada na mão. Bem-vindo ao destino final da vida. Claro, eu estava completamente nu. O homem ficou me olhando, boquiaberto. Ele parecia um aventureiro. Suas roupas eram todas pretas, com protetores de couro presos nas juntas. Também estava desarmado, é claro. Ele tinha costeletas compridas e uma cara de macaco como a do Lupin III. Mas chamar a cara dele de cara de macaco não era uma metáfora. Ele era um demônio. Qual é o problema, novato? Viu algo inesperado? Perguntei. Não é exatamente assim que eu descreveria. Ele olhou para mim confuso. Vamos, vou ficar com vergonha se você ficar olhando assim, pensei. Você está nu, mas age terrivelmente cheio de si. Ei, novato, é melhor tomar cuidado com o que fala. Estou aqui há mais tempo do que você. Isso significa que sou o mestre desta cela, seu ancião. Mostre algum respeito, ordenei. Sim. Você devia responder, sim senhor. Sim senhor. Por que, pergunta, eu estava agindo tão cheio de mim mesmo na frente de alguém que acabei de ver pela primeira vez? Porque estava entediado, é claro. Infelizmente não há nenhum tapete para você se sentar, então sente-se aqui em algum lugar. Sim senhor. Então, novato? Por que você foi jogado aqui? Tentei soar o mais hostil possível quando perguntei. Esperava que minha impertinência, apesar de ser mais jovem, pudesse enfurecê-lo, mas ele apenas respondeu com um olhar estupefato. Me pegaram tentando enganá-los. Andou trapaceando, foi. Pedra, papel ou tesoura com restrições. Atravessando a corda bamba. Que diabos é isso? Não, dados. Dados, hein? Ele provavelmente usou dados viciados que só cairiam no número 4, 5 ou 6. É bem chato ser pego em algo assim. E quanto a você? Perguntou. Dá para falar só por olhar, não dá. Atentado ao pudor. Que diabos é isso? Enquanto estava nu, coloquei meus braços em volta de um cachorrinho prateado e me jogaram aqui, expliquei. Ah! Eu ouvi os rumores. Algum demônio tarado atacou a fera sagrada de Dedoudia.